Consórcio interessado na Azores Airlines propõe a entrada de Carlos Tavares e Paulo da Silva na privatização. Criança de 2 anos morre em casa de acolhimento na Ilha do Pico. Sindicatos de professores nos Açores contra alterações ao regulamento do concurso. E depois dos títulos, vamos ao seu desenvolvimento. O consórcio New Tour MS Aviation propôs ao Conselho de Administração da SATA Holding a aquisição de 76% da companhia aérea Azores Airlines por 15,2 milhões de euros e a entrada de Carlos Tavares e de Paulo Pereira da Silva no consórcio, sem que a sua participação em conjunto ultrapasse os 49%, segundo a informação revelada hoje pelo jornal Açoriano Oriental. Esta proposta deverá ser analisada no Conselho de Governo, agendado para esta semana na Ilha do Pico, onde o Executivo está a realizar uma visita estatutária. Recorde-se que a proposta inicial do consórcio, que nos últimos meses tem estado a encetar negociações com o Conselho de Administração da Companhia Aérea Açoriana, era de 5 milhões e 16 mil euros pela mesma percentagem da companhia. O consórcio, que se candidatou ao concurso público internacional para a privatização da Azores Airlines de no mínimo 51% e no máximo 85% do capital social, pretende ainda que o Governo Regional aceite a entrada de 2 novos parceiros que, contudo, permanecerão minoritários. Carlos Tavares foi CEO de uma das maiores empresas de automóveis do mundo. Já Paulo Pereira da Silva é um empresário ligado ao turismo e ao agroalimentar na zona norte do país. Note-se que no caso da privatização avançar, será a região a assumir a dívida da companhia aérea. Recorde-se que em maio do ano passado o governo açoriano cancelou o concurso, alegando que a companhia, avaliada em 6 milhões de euros no início do processo, valia agora 20 milhões de euros, tendo negado então que a decisão tivesse a ver com o facto do júri da privatização ter reservas quanto à capacidade da New Tour MS Aviation, o único consórcio admitido em assegurar a viabilidade da companhia. O consórcio entrou com uma providência cautelar em junho contra a decisão do Executivo, que foi considerada imprecedente pelo Tribunal em setembro, à altura em que este se mostrou preocupado com a incerteza e com a aparente inércia em torno do processo de privatização. Entretanto, em dezembro passado, o Governo anunciou que existia uma via de diálogo aberta com o consórcio para a privatização da Azores Airlines, com a condição de que este acompanhasse a valorização da companhia aérea e esclarecesse dúvidas sobre a sua idoneidade. O Banco de Fomento revelou ontem que retirou o processo de litigância contra os Açores devido ao Programa Operacional 2020 e anunciou novos apoios de garantia mútua para a região no valor de 45 milhões de euros. Em declarações aos jornalistas após uma reunião com o Governo Regional, o presidente do Banco de Fomento revelou que a instituição decidiu retirar os processos de litigância que pendiam nos tribunais de Ponta Delgada contra a região por questões de acerto contabilístico. Retirar os processos de litigância que infelizmente pendiam nos tribunais aqui de Ponta Delgada por questões de acerto contabilístico entre o PO Açores e o Banco de Fomento. É a nossa decisão que é em parceria e em proximidade que chegamos a boas conclusões e, portanto, vamos resolver esse dossiê, que é um dossiê que tem que ser feito entre as duas equipas, a equipa do PO Açores 2020 e a equipa do Banco de Fomento, para que, na verdade, seja fora dos tribunais, dentro das empresas, em proximidade, que se resolvam essas litigâncias. Gonçalo Regalado falava na sede da Secretaria das Finanças, na maior cidade açoriana. Em 7 de novembro, o Governo Regional confirmou que o Banco de Fomento moveu uma ação judicial contra a Secretaria Regional das Finanças devido a um litígio relacionado com 600 mil euros do Programa Operacional Açores 2020. Ontem, o responsável que assumiu a liderança do Banco do Fomento em fevereiro realçou que a resolução daquele litígio é absolutamente crítica para fechar o programa Portugal 2020. O responsável pela instituição bancária estatal anunciou também a criação de um novo produto de garantia destinado à região, intitulado Fomento Garantia Açores,
com 45 milhões de euros provenientes do Plano de Recuperação e Resiliência. E teremos um novo programa a que nós queremos também dar o nome do próprio Banco de Fomento, que apontamos que seja Fomento Garantia Açores, com 45 milhões de euros, em particular para financiamento de Fundo Manaio e financiamento de algum investimento das micros e pequenas empresas dos Açores. Onde é que está a proatividade e aquilo que é o sentimento de urgência e de prioridade que estamos a colocar aos processos? Está no facto de nós querermos ampliar o número de bancos que são subscritores destes programas. Com um programa de garantia e com uma capacidade de entregar as garantias pré-aprovadas aos empresários e aos bancos, todo o ecossistema económico ganha certeza. Por sua vez, Duarte Freitas detalhou que o programa de garantia mútua vai funcionar como uma espécie de voucher sobre o capital participativo Açores, que tem cerca de 5 milhões de euros de candidaturas aprovadas. O secretário regional disse estar convicto de que vai ser possível esgotar a dotação até o final do ano. Agora que está a decorrer com normalidade e com esse impulso temporal de simplificação e de pré-aprovação, o governante está convicto de que vai claramente atingir os 20 milhões até ao final do ano. Uma criança de 2 anos faleceu no passado fim de semana numa casa de acolhimento na Ilha do Pico, estando ainda por apurar as causas da sua morte. A confirmação foi dada também ao jornal Açoriano Oriental por fonte da Secretaria Regional da Saúde e Segurança Social, que adiantou que a criança terá sido assistida no Centro de Saúde da Madalena do Pico. Segundo a mesma fonte, o corpo da criança de 2 anos já foi autopsiado por um médico legista que se deslocou no passado domingo à Ilha do Pico, aguardando-se a divulgação do relatório que irá revelar as causas da morte. No entanto, e segundo a mesma fonte, não haverá indícios de quaisquer maltratos ou violência envolvidos neste falecimento. A hipótese de a morte ter acontecido em resultado de um acidente também não está a ser considerada. Até ao momento ainda não foi possível apurar em que casa de acolhimento terá decorrido o trágico acontecimento. Os sindicatos dos professores nos Açores consideram que o novo regulamento do concurso do pessoal docente e os incentivos criados pelo Executivo açoriano não vão contribuir para a fixação de professores na região. O presidente do Sindicato Democrático dos Professores dos Açores, António Fidalgo, referiu que o atual regulamento não é atrativo, não serve à fixação de professores e vai agravar mais o problema da fixação. Por seu turno, António Lucas, presidente do Sindicato dos Professores da região Açores, não acredita que resolva o problema da falta de professores, nem de uma forma geral, nem naquele que seria mais específico, que são algumas ilhas com maior carência e alguns grupos disciplinares com maior carência. O Governo Regional iniciou ontem as negociações com os sindicatos relativas à proposta de alteração do regulamento do concurso do pessoal docente da Educação Pré-Escolar e Ensinos Básico e Secundário. A secretária regional de Educação e Desporto, Sofia Ribeiro, reuniu-se com ambos os sindicatos. Segundo a titular da pasta da Educação, estão em causa apoios no valor de 300 euros mensais pagos a 12 meses e ainda o equivalente a uma passagem. Depois de identificadas as ilhas e os grupos de recrutamento mais carenciados, o Executivo está agora a criar prioridades nos vários concursos. Confrontada com as críticas dos sindicatos sobre as prioridades definidas, a secretária da Educação disse que é sempre uma opção dos professores. A segunda reunião negocial com os sindicatos está marcada para maio, podendo existir uma reunião extraordinária. Para terminar, uma nota relativa ao 119º aniversário da fanfarra operária Gago Coutinho e Sacadura Cabral. Para assinalar este aniversário, há a tradicional missa solene pelas 18 horas, em memória de todos os sócios já falecidos no Santuário de Nossa Senhora da Conceição. Pelas 19h30 há a recepção aos convidados pela Filarmónica da fanfarra operária Gago Coutinho e Sacadura Cabral, palestra e homenagem aos sócios pelo orador João Pedro Gomes Beberete. Recordo que a sede da fanfarra fica na Rua da Guarita, em Angra do Heroísmo. E é com um feliz aniversário à fanfarra operária Gago Coutinho e Sacadura Cabral pelos seus 119 anos que terminamos este bloco informativo. Eu sou o Diogo Andrade e desejo-lhe um ótimo dia.
Para mais e melhores detalhes, nada melhor do que um elemento da fanfarra operária Gago Coutinho e sacadura Cabral Álvaro Machado.